Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a imunologia da cárie dentária. O nosso grupo é composto por Gabriel, Gabriele, Elbert e por mim, Heloísa. Então vamos começar? Inicialmente, para que a gente entenda tudo o que vai ser falado, é importante que nós saibamos o que é a cárie. Então eu trouxe para vocês esse diagrama que já é nosso conhecido das aulas de cariologia, que mostra que a cárie é uma doença multifatorial. Ou seja, ela é decorrente da interação de diversos fatores, tanto fatores determinantes quanto fatores modificadores. Então, de uma forma geral e mais relacionado com o que nós vamos falar, a cárie dentária é uma consequência de uma infecção ou infecções causada por uma microbiota acidogênica, que reduz o pH do ambiente bucal com o tempo e desmineraliza a superfície dentária. Uma variedade de micro-organismos tem sido implicadas no início ou na progressão da lesão de cárie. Entre esses possíveis patógenos, vale a gente destacar o grupo dos Streptococcus mutans, que tem sido bastante relacionado ao início da doença na infância. Iniciando o nosso assunto, quando falamos do milênio da imunologia oral, mais especificamente relacionado aos tipos de imunidade, nós vemos que a microbiota do biofilme bucal, incluindo aquela que é cariogênica, é exposta a uma variedade de constituintes, tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. E a exposição mais efetiva ocorre quando as bactérias estão em fase planctônica, durante a infecção ou reinfecção das superfícies dentárias. Quando começamos a falar dessa imunidade inata, é importante a gente destacar os principais componentes, que são predominantemente derivados do epitélio da glândula salivar e interagem com as bactérias de várias maneiras. Os principais componentes da imunidade inata são as mucinas salivares, as peroxidases, a lisozima e a catelicidina. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pelas mucinas salivares, nós temos dois tipos, MG1 e MG2. E o que são? São glicoproteínas ricas em carboidratos, secretadas por células acinárias das glândulas salivares maiores, a submandibular e a sublingual, e glândulas salivares menores. Elas apresentam muitas funções lubrificantes e protetoras na cavidade bucal, e das duas, a MG2 ela está relacionada com a adesão bacteriana, incluindo de Streptococcus mutans. Então, como a gente pode ver aí na imagem, essa partículazinha verde representa os Streptococcus mutans e essa partículazinha mais escura, as mucinas salivares. Então, a gente vê como é que ocorre a adesão. E, presumivelmente, essa adesão vai promover a remoção das bactérias da cavidade bucal pela deglutição. É importante a gente destacar que outras proteínas podem influenciar a capacidade das bactérias de se incorporar no biofilme bucal, de maneira que não está relacionada à adesão ou a ligação às estruturas dentais, como é o caso da lactoferrina, que é uma molécula produzida pelos ácidos das glândulas salivares e pelas células epiteliais, que é uma proteína ligante de ferro. Então, pelo papel essencial do ferro no metabolismo, a lactoferrina pode limitar o crescimento bacteriano no ambiente bucal. Outro componente que é importante a gente ter o conhecimento são as peroxidases, que são sintetizadas tanto pelas células epiteliais salivares quanto pelos neutrófilos do fluido crevicular gengival. Então, ela vai liberar alguns íons que interagem com outras substâncias. E o resultado para as bactérias é a oxidação de grupos sulfídricos de suas enzimas metabólicas e consequente inibição do crescimento. Outro componente é a lisozima, que também é produzida pelo epitélio salivar, é uma proteína e ela também faz parte dos componentes da imunidade inata, assim como a catelicidina, que é primariamente um produto neutrofílico. E os efeitos antibacterianos desse componente, juntamente com as HBDS, que também são peptídeos derivados do hospedeiro, são bem amplos. Essas HBDS elas também são secretadas pelo epitélio gengival por glândulas salivares. E juntamente com a catelicidina tem como alvos bactérias gram-positivas e gram-negativas, incluindo os Streptococcus mutans que nós falamos anteriormente. Então, assim como muitos peptídeos e glicoproteínas na saliva, a atividade antimicrobiana desses peptídeos é aparentemente ampliada pelo sinergismo
com outros componentes que também são secretados. E agora a gente vai ver a imunidade adaptativa, que é aquela mediante a ação de anticorpos. Na cavidade oral, esses anticorpos, essas imunoglobulinas, elas vão ser secretadas por nossas glândulas salivares, que nós temos as maiores e as menores. Nessa primeira foto, a gente tem as glândulas salivares maiores, que são a parótida, as sublinguais e as submandibulares. Todas três vão estar secretando o IgA. E por elas estarem secretando em maior quantidade o IgA, é o IgA que vai estar mais presente na nossa saliva. Além das glândulas salivares maiores, a gente tem as glândulas salivares menores, que são essas da segunda foto. Na parte interior dos nossos lábios, a gente tem as glândulas labiais, secretando principalmente o IgG e pouco IgA. E no palato, a gente tem as glândulas palatinas secretando IgM e pouco IgA. Além da saliva propriamente dita, nós ainda temos o fluido gengival crevicular. E o que é esse fluido? Nessa primeira foto, a gente observa que esse fluido acontece mediante a interação entre o biofilme dentário e as células do tecido periodontal. Então, o que é que a gente encontra nesse fluido? A gente vai encontrar o IgG, que nós já vimos nessa disciplina, que é capaz de ativar o sistema complemento. Então, além do IgG, a gente vai encontrar elementos do sistema complemento e também células de defesa, leucócitos PMN, que são células que vão tentar barrar a ação desses micro-organismos. Então, em casos de doença periodontal avançadas, em que o biofilme dental se acumulou cronicamente, não foi retirado, a gente vê que essa segunda foto vai acontecer o que a gente já viu em outras partes do corpo. O sistema complemento, quando é ativado, ele vai causar no indivíduo edema, que vai ser o inchaço, e a gente observa na parte cervical do dente justamente esse aspecto clínico, que é do inchaço, do edema, da vermelhidão, do sangramento e do desconforto no paciente. A imunidade adaptativa, ela demora a acontecer, porque primeiro o indivíduo ele precisa entrar em contato com os micro-organismos, produzir esses imunoglobulinas, e no segundo contato é que elas vão ser ativadas. Então, a imunidade oral ao nascer, a gente é de se esperar que não é expressiva. Nós não temos níveis de IgA nem de IgM de maneiras expressivas. E a partir do momento que a gente vai entrando em contato com os diversos micro-organismos, com a microbiota comensal, com os vírus, bem como alimentos e vacinas que vão ser administradas, é que nosso corpo vai tendo essa capacidade de produzir níveis de IgA. Então, é importante que nessa fase a criança seja amamentada, porque o leite materno, por ser proveniente de uma glândula, ela vai ter níveis de IgA elevados em sua forma secretora, o que acaba protegendo a criança, protegendo a mucosa. E por que é tão importante essa proteção? Porque inúmeros estudos comprovam que crianças que são amamentadas, elas acabam sendo imunizadas precocemente contra a cárie, porque uma das principais espécies que habitam a nossa cavidade oral quando a gente nasce é a Streptococcus mitis, que possui epítopos na sua superfície celular muito parecidas com a do Streptococcus mutans, que é a principal causadora da cárie, que vai ser habitada posteriormente, que vai habitar posteriormente a nossa cavidade oral, depois da presença dos dentes, que vão serem rompidos. Então, a partir do momento que a criança vai toma o leite, os níveis de IgA em sua forma secretora aumentam, e dessa forma o corpo se imuniza, a cavidade oral se imuniza contra a presença futura do Streptococcus mutans, que é a principal causadora da cárie. Como mencionado anteriormente, o Streptococcus mutans é a principal espécie de bactérias relacionada ao desenvolvimento da cárie dentária. O grupo mutans, ele se torna membro permanente do biofilme bucal na infância, mas os mecanismos do nosso organismo contra esse grupo permanecem os mesmos mesmo na imunidade já formada em adultos. Os estreptococcus cariogênicos, de forma geral, não só Streptococcus mutans, eles vão ser expostos a uma variedade de anticorpos na cavidade bucal. Já na imunidade formada em adultos, mais uma vez a gente vê o IgA salivar como um anticorpo essencial nesses mecanismos de defesa.
Ele está presente na parótida e nos fluidos das glândulas submandibular e sublingual, e esses níveis permanecem relativamente constantes durante toda a vida, mas observa-se uma redução do IgA ao passar do tempo em glândulas menores. Anticorpos IgG para Streptococcus mutans também podem ser encontrados no soro e no fluido crevicular gengival. Em relação à imunidade em crianças, a aquisição inicial de anticorpos IgG é feita por anticorpos IgG do tipo 2, ocorrendo via transferência placentária, e essa transferência vai refletir a experiência materna com esses micro-organismos. Uma vez colonizados com estes, as crianças vão desenvolver suas próprias respostas imunes para esses antígenos. Os níveis de anticorpos séricos de IgG, eles vão aumentando durante a infância e vão ser detectados durante toda a vida, como eu tinha falado anteriormente. Esses mecanismos são formados na infância, mas eles vão se aprimorando ao longo do tempo. O fluido crevicular gengival, ele também vai conter reflexos das especificidades de anticorpos IgG. Nos últimos anos, estudos tiveram suas tentativas frustradas no que diz respeito à associação de níveis de anticorpos IgA e IgG com a presença ou ausência da cárie dentária em adultos. O intuito dessas pesquisas era meio que criar um parâmetro ou estabelecer uma quantidade desses níveis de anticorpo e dessa forma se afirmar se aquele indivíduo possuía ou não cárie dentária. Porém, a gente deve entender que essa imunidade contra o Streptococcus mutans é uma imunidade formada naturalmente. Não necessariamente o indivíduo apresenta a cárie dentária ou outra patologia bucal para que seus níveis estejam elevados, ou mesmo a presença deles, né? E dessa forma, fatores complicadores internos e externos envolvem esse processo e essa incerteza na associação. Como, por exemplo, o IgA, ele é sintetizado naturalmente na imunidade inata, e os anticorpos IgG estão presentes na colonização da mucosa bucal, né? Metodologias nos estudos também complicam a comprovação desses resultados porque diferentes autores utilizam técnicas diferentes para a coleta e para medir esses níveis de anticorpos. A dinâmica de manutenção do biofilme, como a gente já viu, é um processo bastante complexo que envolve não só o hospedeiro e o micro-organismo, envolve a questão da dieta de forma geral, com a ingestão de carboidratos fermentáveis e também as taxas de fluxo salivar. Dessa forma, não se tem como comprovar que tal nível de tal anticorpo indica a presença ou ausência da cárie dentária em indivíduos adultos. Quando se fala das atividades do anticorpo IgA contra os estreptococcos cariogênicos, tem-se uma certa preferência do organismo a atividades dirigidas especificamente aos Streptococcus mutans, e estas são consideradas essenciais para a colonização e o acúmulo da espécie, pois essas atividades são realizadas justamente quando tem esse contato inicial com esses micro-organismos. Os principais componentes reagentes com o anticorpo IgA vão ser o antígeno 1/2, as glicosiltransferases e a proteína ligante de glucanos B. Há evidências também que durante a transição da dentição para a dentição mista em crianças, o nível de atividade do anticorpo para alguns epítopos pode influenciar no risco de cárie. Então, esses reagentes que eu mencionei, eles podem apresentar alguns epítopos que, dependendo da atividade satisfatória ou uma atividade abaixo do adequado do anticorpo, eles podem influenciar o risco de cárie. Também nota-se que respostas diferenciadas das crianças ocorrem após a infecção do Streptococcus mutans. E essas diferenças podem estar relacionadas à extensão da infecção, ou seja, à dose do antígeno, à quantidade desses micro-organismos que a criança foi exposta, e também a questão da idade do momento da infecção. Como já foi falado também anteriormente, esses mecanismos eles vão se aprimorando ao longo dos anos. Então, dependendo da idade, ocorre se tem uma maturação maior ou menor da resposta imune da criança. E, por fim, essa questão
também de respostas diferenciadas em crianças, tem-se que irmãos mais novos podem apresentar diferentes padrões de reatividade do anticorpo IgA contra os antígenos do Streptococcus mutans. Então, pode-se fazer uma associação que, mesmo tendo sido contaminados com as mesmas cepas maternas, cada criança, vai desenvolver sua resposta imune de um jeito, dependendo de vários fatores, contra esses micro-organismos, não necessariamente porque foi a mesma cepa materna, os mesmos micro-organismos, que elas vão responder da mesma forma. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco agora sobre o controle imunológico da cárie dentária com relação à resposta imune contra ela. A resposta imune contra a cárie dentária vai atingir a cavidade bucal através do fluido gengival e dos fluidos das glândulas salivares maiores e menores. E ambas as fontes podem ser induzidas a contribuir com anticorpos específicos e dirigidos à microbiota bucal. Os micro-organismos associados à cárie dentária apresentam os antigênicos definidos associados à sua ligação ao biofilme bucal e seus subsequentes acúmulos no interior dele. Abordagens ativas e passivas são usadas para o manejo do Streptococcus mutans associados à cárie dentária. Ambas as abordagens têm usado alvos semelhantes para interceptar e inativar a patogênese molecular desse patógeno. Que no caso específico, esses alvos são as adesinas, que vão interagir com as glicoproteínas derivadas da saliva, a fim de proporcionar um mecanismo de ligação inicial ao biofilme dental. Para o controle imunológico da cárie dentária, são utilizadas abordagens ativas e passivas. Eu vou falar um pouco agora sobre as abordagens ativas. Estratégias imunológicas ativas destinadas a interceptar os Streptococcus mutans cariogênicos foram desenvolvidas entre o final dos anos de 1960 e início dos anos de 1980. A hipótese básica era que o fornecimento de anticorpos para a cavidade bucal pela imunização das mucosas ou pela imunização sistêmica com bactérias cariogênicas iria interferir com a infecção por Streptococcus cariogênicos e assim reduzir a consequente doença. Em 1969, um grupo de pesquisadores de Bowen mostrou que a injeção sistêmica de Streptococcus mutans em macacos diminuía a doença causada pela infecção com esses micro-organismos. Durante a década seguinte, ratos, macacos consumindo dieta cariogênica e sistêmica imunizados com células de Streptococcus mutans demonstraram proteção significativa contra a cárie dentária, causadas pela infecção natural ou experimental. Os métodos de injeção empregados resultaram na produção de anticorpos que entraram na cavidade oral via fluido gengival e saliva. Assim, a abordagem da gestão sistêmica para a imunização provou a hipótese. No entanto, ainda não estava clara qual a fonte de anticorpos responsável pela proteção, embora o grupo de Londres tenha informado que o anticorpo do fluido gengival se correlacionou melhor com um percentual reduzido de Streptococcus mutans. E embora os anticorpos salivares possam ser induzidos por uma variedade de vias mucosas, como por exemplo a oral, gástrica e retal, a maioria das investigações recentes tem utilizado mais a vacina intranasal. Considerando as abordagens imunológicas passivas, nós vemos que os anticorpos também podem proporcionar proteção contra a cárie dentária experimental, quando passivamente introduzidos na cavidade oral por aplicação tópica, dieta, água potável ou transferência intravenosa. As primeiras observações desses princípios foram observadas por esses dois pesquisadores que nós trouxemos. Eles observaram que ratos que se alimentaram em comedores imunizados apresentavam menos cárie dentária após infecção por Streptococcus mutans do que aqueles que se alimentaram em comedores não imunizados. E foi observado que a proteção foi obtida principalmente a partir de anticorpos IgA secretora transferido no leite materno.
Então, várias fontes de anticorpos dirigidas para os mesmos antígenos que mostraram ser bem-sucedidas nas abordagens imunológicas ativas têm sido utilizadas com sucesso para a administração passiva. Entre elas estão a imunoglobulina sintética de gemas de ovos de galinha, anticorpos IgG monoclonais de camundongo, IgA secretora e IgG derivados de plantas transgênicas, IgG bovina e esse tipo de anticorpo que trouxemos aí no slide, que é um anticorpo humano de cadeia única. Então, um dos desafios da abordagem passiva é a necessidade de fornecer anticorpo a partir de fontes externas, de uma maneira contínua. E o projeto de Kruger e colaboradores analisaram esse anticorpo que nós citamos anteriormente com propriedades antiadesinas e o expressaram na forma de lactobacilos. E após o desafio oral, o sistema de expressão em lactobacilos permaneceu na cavidade bucal e foi associado a reduções experimentais de cárie dentária. Resumindo tudo o que a gente falou, nós podemos observar que respostas adaptativas do hospedeiro para muitos componentes de Streptococcus cariogênicos ocorrem muito precocemente na vida. E a imunidade inata e a adaptativa modulam a entrada e o crescimento da microbiota dentro do biofilme saudável de alguma forma que ainda não é totalmente compreendida. No entanto, uma gama de evidências sugere que com o aumento da concentração de anticorpos por via oral, dirigidos para componentes relacionados à virulência da microbiota cariogênica, pode-se interceptar o desenvolvimento da cárie dentária, independente da via de administração, da estratégia de imunização ou do anticorpo. Apesar de Streptococcus do grupo mutans, como nós falamos bastante aqui, terem sido alvos imunológicos até agora, abordagens experimentais semelhantes poderiam provavelmente ser estendidas para patógenos de cárie recentemente identificados. Então, esse foi o nosso trabalho e obrigada pela atenção.